Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para vos trazer mais um comentário devocional da lição de número 6 para 10 de maio de 2026, lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, que tem como tema o nascimento de Isaac. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, que diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Verdade prática. Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Muito bem, meus amados irmãos, o nosso comentário devocional é da nossa leitura diária da lição, que vai de segunda a sábado, né? E para hoje, sábado, o último comentário desta semana, ou a última leitura desta semana, está em Gênesis, capítulo de número 21, e o versículo 33. A epígrafe diz: Deus cumpre os propósitos através das gerações. Então vamos discorrer com esta epígrafe: Deus cumpre os propósitos através das gerações. O texto nos diz o seguinte, né? E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, né? Veja bem, esse texto declara que Abraão plantou uma tamargueira, né? Bosque, aí é traduzido no hebraico é Shel, né? E significa tamargueira. Lá em Berseba, que significa poço, né? Poço do juramento, né? Porque foi ali que Abraão se encontra com Abimeleque e faz uma aliança com ele, né? Então, Abraão havia cavado um poço e diante daquele poço, né, ele faz um juramento com Abimeleque, que tinha sido ele que havia cavado aquele poço, Abraão, né? Então, esse poço foi chamado o poço do juramento, né? Muito bem. Esse versículo, meus amados irmãos, à primeira vista simples, carrega uma profundidade espiritual extraordinária quando considerado dentro do contexto da história patriarcal, né? A tamargueira era uma árvore de crescimento lento, mas de longa duração. Ao plantá-la, Abraão estava fazendo mais do que um ato simbólico momentâneo. Ele estava estabelecendo um marco duradouro. Isso aponta para uma fé que não está limitada ao presente, mas que se projeta para o futuro. Abraão compreendia que as promessas de Deus não se esgotariam em sua própria vida, elas alcançariam seus descendentes, né? Então, por isso, a nossa epígrafe, né? Deus cumpre os propósitos através das gerações, né? Então, Abraão sabia que as promessas de Deus alcançariam
as suas gerações, os seus descendentes, né? As gerações futuras. Então, ao invocar o nome do Deus eterno, El-Olam, em hebraico, né? Abraão reconhece que Deus está acima do tempo. Ele não é apenas o Deus de um momento específico, mas aquele que governa todas as gerações. Essa revelação é central. Os propósitos de Deus não são interrompidos pelas limitações humanas, nem pelo passar dos anos. O que ele promete, ele sustenta ao longo da história. Aleluia. Berseba, onde esse ato ocorre, torna-se um lugar de memória espiritual, né? Ali Abraão estabelece não apenas um poço, né? Ou uma aliança com Abimeleque, mas um testemunho de fé que ecoaria para seus filhos, netos e além, né? Então, cada geração futura poderia olhar para aquele lugar e lembrar, né? Aqui, nosso pai Abraão reconheceu o Deus eterno, né? Então, era um poço que ficou para a história, né? E a tamargueira, né? Uma árvore ali plantada, ali, que ficou como um lugar de adoração de Abraão, adorando ali ao Deus eterno, ficando também para a memória, né? Para as gerações futuras, né? Como sendo a tamargueira uma árvore duradoura, né? Então, tanto o poço, foi chamado Berseba, como o bosque, né? Ou a tamargueira, né? Na nossa Bíblia corrigida, na versão corrigida, fala bosque, né? Outra tamargueira. Então, significa isso, né? Então, ali fica para lembrança, né? Lembrança eterna. Onde Deus, ou seja, onde Abraão reconhece Deus como Deus eterno, né? O El-Olam. Glória a Jesus. Então, esse texto nos ensina que a vida de fé não deve ser vivida apenas para o presente imediato, né? Assim como Abraão, somos chamados a plantar tamargueiras espirituais, atitudes, decisões e testemunhos que glorifiquem a Deus e influenciem gerações futuras. Nossas escolhas hoje podem se tornar marcos de fé para aqueles que virão depois de nós. Portanto, meus amados, Gênesis 21:33 nos convida a confiar que Deus está escrevendo uma história maior do que a nossa própria existência. Ele cumpre seus propósitos de forma contínua, ligando gerações por meio de sua fidelidade. O Deus que Abraão invocou continua sendo o mesmo hoje, eterno, fiel e comprometido em realizar tudo aquilo que prometeu. Você crê nisso? Então, tudo que Deus prometeu, que nós temos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro de promessas, as promessas de Deus. Deus cumpre todas as suas promessas. Ele cumprirá aquelas que ainda estão para o futuro, escatologicamente. Assim como ele já cumpriu as promessas passadas, que, por exemplo, o nascimento de Jesus. Primeiramente, quando Deus faz a promessa a Abraão, que ele geraria um filho. Então, nasceu Isaque. Então, Deus cumpriu a sua promessa. E dele viria o Messias. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Veio Jesus. Aleluia. E esse Jesus deu a sua vida por nós, derramou seu sangue, e por meio do seu sangue nós somos perdoados dos nossos pecados, são apagados, lavados
E esse Jesus subiu ao céu e prometeu voltar. Ele cumprirá as suas promessas. Glória a Jesus. Porque Deus cumpre os propósitos através das gerações. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça. E eu quero lhe agradecer, você que tem nos acompanhado nos nossos comentários devocionais. E se você ainda não é inscrito, não saia sem se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe, nos ajude a alcançar 1000 inscritos, tá bom? Também você pode compartilhar essas mensagens com quem você quiser, né? Nos seus grupos de WhatsApp ou Facebook, como você quiser, né? Ou diretamente aos seus amigos, ou para uma pessoa amiga, para ouvir a palavra. Então, faça isso e que Deus em Cristo lhe abençoe. E não esqueça de dar o seu joinha, né? Se eu gostei, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, quero lhe agradecer, meu Deus, por esta semana que o Senhor nos concedeu. Quero pedir que o Senhor venha abençoar a escola bíblica dominical amanhã, ó Deus. Ó Pai amado, abençoe cada aluno e aqueles que ainda não são alunos, que possam sentir interesse, meu Pai, pela escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo. Ó Pai amado, que o Senhor ajude, abençoe cada um dos professores para que possa ministrar uma boa aula, que o Espírito Santo possa usar os seus lábios, Senhor, que inspiradamente possa transmitir a palavra do Senhor nas suas salas de aulas. Ó Deus, abençoe cada aluno, que possa ter uma mente aberta para entender a Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, é que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.